Olá, tudo bom? Primeiro que eu gostaria de dar os parabéns porque você está aqui hoje, aprimorando os seus conhecimentos, ok? Eu sou o professor Zuli e eu sou professor de Geometria. Hoje a gente vai continuar falando sobre ângulos e dessa vez a classificação dos ângulos. Vamos falar sobre ângulos, o nome de obtuso, agudo, ângulo reto, ângulo raso. Te lembra alguma coisa? Não? Então hoje você vai saber o que são esses ângulos. Vem comigo. Ângulos. Imagine aqui essa circunferência. Imagine que eu coloque um ponto P sobre essa circunferência. E que por algum motivo eu queira sair do ponto P caminhando em torno dessa circunferência até retornar ao ponto P. Bem assim, ó. Segue a linha. Eu dei uma volta completa no círculo. Quando eu dou uma volta completa, eu dei um ângulo de 360 graus, certo? Agora imagine o seguinte, que eu divida essa circunferência exatamente no meio e crie ali um ponto Z, que eu queira sair caminhando de P até Z, dessa maneira. Eu dei exatamente meia volta no círculo. Opa, um ângulo de meia volta é um ângulo de 180 graus. Este ângulo ele é chamado de ângulo raso. Veja que é muito simples. Se eu dou uma volta inteira, 360 graus. Se eu dou meia volta, é metade de 360, ou seja, 180. O que você precisa saber? Que o ângulo de 180 é chamado de ângulo raso. Vamos para frente. Vamos agora continuar com a nossa circunferência e vamos imaginar que vamos dividir essa circunferência agora em 4 partes. Imagine ainda que eu queira sair caminhando de P e vá até N. Eu andei exatamente 1/4 da volta. Ou seja, 1/4 de volta representa um ângulo de 90 graus. Vamos relembrar? Uma volta completa 360. 1/4 é eu dividir o 360 por 4. Então, 1/4 de volta é um ângulo de 90 graus. Opa, o ângulo de 90 graus ele é chamado de ângulo reto. É importante que você saiba o nome desses ângulos. O ângulo de 90, de novo, é um ângulo reto. O símbolo do ângulo reto, para que você reconheça quando ver, é esse símbolozinho aqui, ó. São duas retas que formam um L perfeito e tem um quadradinho lá unindo elas. Esse quadradinho unindo as duas retas que formam um L é um ângulo de 90 graus. Viu ele? Já pode saber. É o ângulo de 90. Vamos lá? Classificação dos ângulos. Vou tornar a falar. Quando eu dou meia volta no círculo, ou seja, saio de um ponto, vou para o outro ponto, tá? Andei meia volta, eu tenho um ângulo de 180 graus. Esse ângulo é chamado de raso. Então, todo ângulo que mede exatamente 180 graus é chamado de ângulo raso. Vamos falar de novo desse cara, ok? Do ângulo de 90. O ângulo reto. O ângulo reto é todo ângulo que mede exatamente 90 graus. Continuando. Observe a nova figura. Essa nova figura, eu tenho nela um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É todo ângulo menor que 90 graus. Repara, eu tenho o ângulo AOD. O ângulo AOD é um ângulo de 90. Como é que eu sei? Olha o símbolo dele lá. Olha lá o quadradinho, unindo as retas OD e OA, certo? É um ângulo de 90. Lembra do símbolo? E o ângulo AOB, eu não sei o valor dele, mas sei que ele é um ângulo agudo, porque ele é menor que 90 graus. Todo ângulo que for menor que 90 graus, ele é chamado de agudo. Olha a nova figura. Nessa nova figura, o que a gente tem? É chamado de ângulo obtuso. Um ângulo obtuso é todo ângulo maior que 90 e menor que 180. Então, se eu tiver um ângulo que é
que tem o valor de 90,01, pronto. Esse cara já é chamado de obtuso. Por quê? Ele é maior que 90 graus. Se eu tiver um ângulo que ele mede exatamente 179,9 graus, ele é um ângulo obtuso. Por quê? Ele está entre 90 e 180. Olha lá, ó. Como que eu sei que este ângulo da figura é um ângulo obtuso? Repara, o ângulo CBE. O ângulo CBE é um ângulo de 90 graus. Como que eu sei? Olha o símbolo lá dele, lá, ó, nas retas BC e BE. Tem um símbolo de um quadradinho que está unindo essas retas. Opa, aquele símbolo é o símbolo de 90 graus. Repara o ângulo ABC. O ângulo ABC é maior que 90 e ele é menor que 180. Então, este ângulo, não faço ideia de quanto é o valor dele, mas tenho certeza que este ângulo é um ângulo chamado obtuso. Vamos ver alguns exemplos? Na verdade, para você que já sabe, vou fazer o seguinte, presta bem atenção agora. Eu tenho uma circunferência, eu vou dividir essa circunferência nos pontos E e A, dividir exatamente no meio. A circunferência está dividida no meio. Vou fazer uma nova reta aqui, vou dividir essa circunferência em 4 partes, ou seja, essa reta é a reta CG. Vou dividir novamente, tá? Eu vou dividir agora o ponto CE exatamente no meio. Ó, a curva CE eu dividi no meio e a curva AG também dividi no meio. Formei essa reta DH, essa reta laranja. E vou dividir também, tá, essa curva CA e a curva EG. Vou dividir elas exatamente no meio. E vou fazer a seguinte pergunta para você dar uma olhadinha. É um exercício que eu chamo de aprimorar o conhecimento. Olha só. Letra A. Partindo do ponto A, no sentido anti-horário, em quais pontos fica localizado o ângulo de 140 graus? Primeiro, vou partir do ponto A. O que é sentido anti-horário? É o que faz contrário ao relógio. Imagina um relógio andando, eu quero um movimento contrário. Tem uma letra B para você. Partindo do ponto G agora, no sentido horário, mesmo sentido que roda o ponteiro do relógio, entre quais pontos fica localizado o ângulo de 215? Letra C. Partindo do ponto D, no sentido anti-horário, entre quais pontos fica localizado o ângulo de 90 graus? Vou dar um tempinho para você, pausa o vídeo aí, tá beleza? Tenta resolver e volta aqui que a gente para ver se você conseguiu. Olha lá. Continuando então, já voltou? Olha lá. Letra A. Vou partir do ponto A no sentido anti-horário, entre quais pontos fica localizado o ângulo de 140. Primeira coisa, você deve estar se perguntando, Zúlia, não tenho nem medida aí? Tem sim, meu amigo. Repara só, eu dividi a circunferência em partes exatamente iguais. Quantas? 8. Eu dividi o círculo em 8 partes. Repara lá, ó. AB é uma parte, BC é outra, CD é outra, DE é outra parte, EF é outra parte, FG é outra parte, GH é outra e HA é uma outra parte. Eu tenho 8 partes. Para dar uma volta no círculo, eu tenho 360 graus. Se eu dividir por 8, quer dizer que cada parte dessa equivale a 45. De novo, 360, se eu dividir por 8, dá exatamente 45 graus. Quer dizer que de A até B tem 45, de B até C tem 45. Qualquer intervalo de ponto ali, veja, tá, vou ter exatamente 45 graus. Se eu vou partir de A, tá, no sentido anti-horário, ou seja, sentido anti-horário quer dizer que eu vou de A para B, C, D e assim por diante. E eu quero andar 140 graus, faz a continha comigo. De A até B tem 45. De B até C, mais 45. Então já vai dar 90. De C a D tem mais 45. Então vai dar 135. Opa, o 140 vai estar entre o C e entre o D e o E. Vamos lá, ó. Eu andei de A até B, de B até C, já andei 90 graus. Cada intervalo 45. Opa, mais 45 de C a D, deu 135. Quer dizer que 5 graus ficou dentro da onde? Ficou entre os pontos D e E. Essa é a minha resposta. Marca ela lá, ó.
E tá beleza. Acertou aí? Confere o seu. O que a gente vai fazer agora? A letra B. Partindo do ponto G, no sentido horário, entre quais pontos fica localizado o ângulo 215? Observe o ponto G, está lá embaixo. Ok? Eu vou sair do G caminhando no sentido horário. Se eu vou caminhar no sentido horário, então eu tenho que ir de G até F, depois para E, depois para D. É assim que caminha o relógio. Opa, 215. Vamos conferir comigo? Quando eu sair de G e chegar lá no C, eu andei quanto? Meia volta. Eu andei meia lua, a gente fala, ó. Andei meia volta, eu andei 180 graus. Se eu for de C até B, eu vou andar mais 45. Opa, vai dar 225. Vai passar de 215. Então, aonde está o ponto, saindo do G, o ponto de 215? Está ali, ó, entre C e B. Coloca a resposta. Pronto. Vai para o próximo. O próximo, letra C. Partindo do ponto D, no sentido anti-horário, entre quais pontos fica localizado o ângulo de 90 graus? Tá? Espera um pouquinho. Um ângulo de 90, eu vou sair de D. Então, repara comigo. Sentido anti-horário, eu tenho que sair de D, ir para E, ir para F, assim, até chegar 90 graus. Repara um detalhe. Quando eu fizer 90 graus, eu não vou estar entre pontos. Eu vou estar exatamente em cima de um ponto. Quem vai ser esse ponto? Dá uma olhadinha. Ó, o ponto F. Por quê? De D até E é 45 e de E até F é mais 45. Soma 90 graus. Andei. Marca a resposta e pronto. Corre com o abraço. Beleza? Vamos lá? Vamos ver mais um exemplo que pode acontecer. Vamos aqui no número 1. Determine o valor de Y. Poxa, quem é Y? O que você tem que ter aqui? O que eu chamo de sacada do cara. Poxa, a sacada do cara é você se tocar que todo esse ângulo vale meia lua. Opa, o que é meia lua? Um ângulo raso, 180 graus. Quer dizer que na hora que eu pegar o Y e somar com 52, tem que dar 180. O que você faz? Passa o 52 para lá. Como? O 52 está somando, a gente vai passar o 52 para lá, diminuindo. Quando eu pegar 180 graus e diminuir dos 52 graus, vai me dar exatamente 128 graus. Bom, nós dizemos que o 128 e o 52 são ângulos suplementares. O que é um ângulo suplementar? Ângulos, na verdade, suplementares acontece quando eu tenho dois ângulos e eu somo, e essa resposta é 180 graus. Por exemplo, se eu tiver um ângulo de 120 graus e somar com um ângulo de 60, vai dar 180. Então, o 120 e o 60 são ângulos suplementares. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui. Olha essa número 2. Determine o valor de x. Olha aquele quadradinho que está unindo as retas pretas. Você sabe que ângulo que é? Deixa ele para depois. Vamos lá, olha lá. Eu tenho que esse pedacinho aqui de ângulo mede x mais 2. Tenho que outro pedacinho é x menos 3. Vamos mostrar aqui para você, ó. Essa parte azul mede x menos 3. A parte verde mede 2x mais 12. Eu quero saber o valor de x. E agora? O que a gente vai fazer? Pensa direitinho. Olha lá. O que eu tenho? Eu tenho que, se eu pegar o ângulo azul e somar com o ângulo verde, vai dar exatamente o quê? Um ângulo de 90. Escreva isso. Olha lá, ó. 2x. Peguei o 2x menos o 3. Vou pegar o x mais 12. Na hora que eu somar esses dois, tem que ser igual a exatamente quem? A 90 graus. Beleza? Vamos continuar? Olha lá. Eu vou pegar 2x mais x. Você tem 2x mais x, vai te dar exatamente 3x. De novo, lembra que o x não tem nada, é 1. Então, 2x mais 1x, 3x. Eu vou pegar, somar com o menos 3 mais o 12. Você sabe que sinais diferentes eu tenho que diminuir e conservar o sinal do maior. Então, 12 tira 3 é 9. E isso continua sendo igual a 90.
quero saber o valor de x, não é? Então o que eu faço? Vou passar o 9 para lá. O 9 está somando, eu passo o 9 diminuindo. Quando eu diminuir o 90, tirar 9, vai dar 81. Opa! E o 3? O 3 está multiplicando. O que eu vou fazer com esse 3? Vou passar dividindo o 81. Beleza? Então, 81 dividido por 3 vai me dar exatamente 27 graus. Achei o valor do x. Acabou. No entanto, eu quero te mostrar mais uma coisinha. Vamos lá que ele perguntasse para ti qual o valor do ângulo azul. Poxa, 2x menos 3 graus. Qual o valor do x? 27. Então, o 2 está multiplicando 27. 2 vezes o 27, 54. Tira 3, 51. Então, o ângulo azul vale 51 graus. E se eu quiser saber o valor do ângulo verde? Mesma coisa. Olha lá, ó, é x mais 12. Quem é o x? 27. Quanto que é 27 mais 12? 39. Olha que interessante. Pega o 51, soma com o 39. Quanto que vai dar? 90. Beleza? Bom, pessoal, a gente diz, tá? Dizemos que o ângulo 51 e o ângulo 39 são ângulos complementares. O que é um ângulo complementar? É aqueles cuja soma é igual a um ângulo de 90 graus. Então, um exemplo para você. Se eu pegar o 40 e somar com 50, vai dar 90. Então, os 50 graus e o 40 graus são ângulos complementares. Beleza? Vamos para frente? Olha lá. Uma questãozinha do Enem. Essa é aquela que você olha para ela, fica assustado com tanto texto e fala assim, vamos para a próxima. É, não é? De jeito nenhum, uma questão dessa não pode perder, é muito fácil. Questão do Enem de 2009. De certo você está pensando, poxa, questão de 2009 já tem 11 anos, o que você quer com uma questão dessa? É questão do Enem. Quer passar num concurso? Resolva todas as provas anteriores desse concurso. Essa aqui, ó, é uma questão sobre o que a gente está trabalhando e logo a gente vai ver umas questões mais recentes, pode ficar tranquilo. A questão de 2009, ele diz o seguinte: rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Considere que a direção seguida pelo avião A1, que partiu de Brasília, Distrito Federal, sem escalas para Belém, no Pará, seja um segmento de reta com extremidades em DF e em 4. O que é esse em 4? É o número da capital. Olha lá na tabelinha. 4 é Belém. Beleza? E no mapinha ele mostrou para você. Ó, segmento de reta, aquela retinha preta, saiu do Distrito Federal e foi para Belém. Aí ele continua. Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou o avião A2, que seguiu em direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota de Brasília, Belém, e pousou em alguma das capitais brasileiras. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou no avião A3, que seguiu em direção que forma um ângulo reto no sentido anti-horário com a direção seguida pelo avião A2, a partir de Brasília, Distrito Federal. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semi-reta com origem na cidade de partida e que passa pela cidade de destino do avião, pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão em... Tá aí as alternativas. Cansou de tanto ler? Cara, olha só como que é boba a questão. Primeiro, como nossa tela está muito poluída, eu vou para a tela seguinte, beleza? E eu vou colocar aqui o essencial, tá? Que as informações que ele deu, óbvio, as alternativas, e para isso, eu vou ampliar um pouquinho o nosso mapa, beleza? Primeira coisa que você tem que estocar, olha o que ele disse para você lá, ó. Poxa, o Carlos pegou um avião A2, que seguiu em direção, que forma um ângulo de 135 graus com sentido horário com a rota de Brasília. O que é sentido horário? Acompanhe o ponteiro do relógio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, sem usar instrumento nenhum, é esticar essa reta que ele me deu aqui, ó. Ele me deu a reta de Brasília a Belém. Eu vou dar uma esticadinha nessa reta. Tá? Agora, presta bem atenção.
por minha conta e risco, eu vou traçar uma reta aqui no olho, tá? Que é essa pontilhadinha aqui, ó. Tá vendo a pontilhada? Eu vou falar que essa reta aqui, ó, azul, que esse ângulo azul é um ângulo de 90 graus. Eu fiz no olho, tá? Me baseando. Por quê? Se o ângulo azul é um ângulo de 90, então o ângulo que está do lado dele também é de 90. Porque, olha só, a reta sai, o ângulo azul sai da reta. Se o ângulo azul continuasse, ia parar na mesma reta. Eu ia ter um ângulo de meia lua, ou seja, um ângulo de 180 graus. Quer dizer que onde você está vendo aí, com o número 13, esse ângulozinho ali, ó, tá, é um ângulo de 90. O que eu vou fazer? Vou dividir esse ângulo no meio. No olho, tá, pessoal? Ó, dividindo o ângulo mais ou menos no meio. Não está certinho, mas vamos lá. Essa reta verde, tá? Eu estou dividindo o ângulo de 90 no meio. Se eu estou dividindo no meio, significa que esse pedacinho laranja tem quanto? 45 graus, certo? 90 dividido por 2, 45. Soma comigo. Quanto é 90 mais 45? 135. Então, o Carlos saiu, ó, estava lá em Brasília, fez um ângulo de 135 graus, pegou o avião e seguiu na reta verde. Ele passou em cima da onde? Do número 13. Qual a capital que está no número 13? Belo Horizonte. O que você acabou de descobrir? Que você eliminou 3 alternativas. Você eliminou a alternativa C, você eliminou a alternativa D e a alternativa E. Quer dizer que as alternativas corretas só podem ser a A ou a B. Por quê? Passam em cima do 13, ou seja, em cima de Belo Horizonte. O que eu preciso descobrir ainda? Ele fala que o Carlos saiu do avião A2 e pegou o avião A3, certo? Mas presta bem atenção. Ele fala que quando o Carlos pegou o avião A3, esse avião, ele seguiu na direção que forma um ângulo reto, no sentido anti-horário. Então, eu vou apagar ali, ó, a reta, o ângulozinho laranja, o ângulo azul, vou apagar o ângulo de 90 e a retinha que eu fiz ali também, para ficar menos poluído. Repara que agora eu vou sair, eu não, o Carlos vai sair lá de Belo Horizonte, formando um ângulo de 90 graus. Poxa, no sentido anti-horário. Anti-horário é contra o ponteiro do relógio. Então, ó, repara, tá? O ângulozinho eu coloquei desse lado aqui, ó, porque ele também é de 90. Repara para onde o Carlos foi, tá? Lá para o Nordeste brasileiro, ok? Ele passa em cima de qual valor? Do 9. Opa! Quem é o 9? Salvador. Então, eu já tenho a resposta. Um pouquinho aí, Zuli. Um pouquinho. Como é que você sabe que está nesse sentido? Olha o texto. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semi-reta de origem na cidade de partida. Qual é a cidade de partida? BH. E passa pelo destino do avião. Então, meu amigo, qual que é o destino do avião? A única capital que ele passa, pelo menos próximo, é o número 9. Então, resposta correta, tá? Ele parou em BH e, em seguida, tá, ele embarcou para Salvador. Beleza? Vamos para frente? Outra do Enem. Estava reclamando aí, ó, porque as questões estavam muito antigas. Olha essa de 2017. Essa é aquela questão que você não podia perder. Ele fala assim: a imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um problema de fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Para recolocar a tela na posição original, deve-se girá-la rente à parede, o menor ângulo possível, inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando em um ângulo de... Detalhe para você. O cara, talvez por preguiça, só fixou a tela em 2 pontos, no A e no B. Um desprendeu, a tela rodou.
E aí a questão é tão fácil, que a primeira imagem que você tem da tela pronta, é diferente, é óbvio, da segunda imagem, né, que a tela já está caída, tá? Só pendurada pelo ponto B. Ele pegou a segunda imagem e colocou um pouco mais para o lado, para você não ficar assim, tão óbvio de que você fazer. Tá? Primeiro, aonde está o ponto A? Tá? O ponto A está bem aqui. Por que eu sei que é o ponto A? Repara, ele está lá na parte de cima do rabo do peixe. Ali, ó, que eu acabei de colocar de novo para você, ó, o ponto A está na parte de cima do rabo do peixe. Outro detalhezinho, repara essa retinha que eu estou pintando de vermelho aqui. Aonde essa reta estava antes do quadro cair? Então aqui. Espera aí, essa reta vermelha, com essa reta preta que ele falou ali, ó, que é a linha do horizonte. Que ângulo que é este? É um ângulo de 90 graus. Como eu sei? Poxa, ele falou no enunciado que o nosso quadro é um retângulo, né? Tá? Se ele é um retângulo, então forma um ângulo de 90. Pronto, meu querido, já resolveu a questão. Para mim sair dessa linha vermelha lá de baixo e voltar na posição original dela, eu tenho que andar quanto? Os 45 graus mais o 90 graus. Traduzindo, 135. E olha lá, vou sair da onde ele está e eu vou subir, eu vou acompanhar o ponteiro do relógio. Então, eu vou andar 135 graus no sentido horário. Mamão com açúcar, essa não foi? Marca a resposta, ó. Vai para a próxima. Ah lá. Vamos dar uma mais trabalhosa? 2018. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que dividem o círculo em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode direcionar remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste e o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber. Aí ele vai falar quais são as mudanças, beleza? Bom, vamos deixar para depois. Vou lá no próximo parágrafo. Ele fala assim, após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, devido a um movimento suspeito de um cliente. Beleza? Qual a mudança do sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Primeiro, pessoal, de novo, o desenho está pequeno, muito texto. Vamos lá, ó. Eu vou colocar os movimentos que ele tem que fazer, tá, para você ver. Vou colocar as alternativas e, óbvio, vou aumentar aí, com isso, a rosa dos ventos. Beleza? Aonde está posicionado? Ele falou para a gente que estava lá no oeste. Então, vou marcar o ponto oeste aí com essa bolinha verde. Ele fala assim, primeiro movimento, 135 graus no sentido anti-horário. Eu vou andar contra o relógio. Imagina o ponteiro do relógio andando, o que ele ia fazer? Ele ia subir em direção ao N, ao norte. Nós vamos fazer ao contrário, porque é sentido anti-horário. Zuli também não tem ângulo. Tem sim, cara. Ó, para mim ir do oeste até o sul, vou andar a 90 graus. Então, tá, ali no meio é exatamente 45 graus. Nota, tá, que a nossa rosa dos ventos foi dividida também em 8 partes. Cada parte é 45 graus. Então, se eu vou andar 135, vem comigo. Olha lá, ó. Eu vou andar até o SO 45, até o S mais 45, 90. Até o SE, o que? Mais 45, ou seja, 135 graus. Eu vou sair daqui e vou aparecer lá no SE, ó. Beleza? O que ele fala na segunda mudança? Que vai andar um ângulo de 60 graus. Poxa, para mim sair e dizer SE até S, vou andar 45. Então, eu vou fazer uma reta aqui, ó, e vou mostrar para você. Vou dizer que esse ângulo laranja é um ângulo de 15 graus. De SE até S, 45. Mais 15, eu vou chegar bem aqui, ó, não está na pontinha da reta azul. Beleza? Fiz a segunda mudança. Na terceira mudança, vou andar um ângulo de 45 graus. 45 graus, olha só, do pontinho verde onde eu estou até o S é 15 graus. Então, vou fazer uma reta laranja aqui, ó, e vou falar assim para você. Esse ângulozinho verde é um ângulo de 30. Então, 15 mais 30 é 45. Eu vou sair da pontinha da reta azul e vou para a pontinha da reta laranja. Fiz o terceiro movimento. O que vai acontecer?
tem um movimento suspeito numa loja e pede para que no cara, né, ele aponte a câmera já justamente para o NO, ou seja, para o noroeste. Só tem um porém. Ele fala que tem que ser o menor movimento possível. Repara que de NO até SE é 180 graus, ó. Tá vendo? Ele fala menor possível. Então, o que eu vou fazer? Dá uma olhadinha, vou tirar esses de 15 graus aqui. Eu tenho que sair do pontinho verde e ir para o NO pela parte de baixo, ó, seguindo o S, SO, O, até chegar no N, porque é o menor tamanho possível, tá? Eu tenho que fazer esse caminho. Então, vamos contar comigo? Eu já tenho esse ângulozinho que é de 30 graus. Quando eu andar de S, tá, até o O, eu vou andar quanto? 90 graus. Quando eu andar de O até o NO, eu vou andar exatamente quanto? 45 graus. Então, para mim sair de onde eu estou, para ir para o noroeste, eu tenho que fazer o quê? Andar quanto? Vamos fazer a continha? Ó, saí e fui para lá. Quanto eu andei? Eu andei 30 graus, mais 90, mais 45. Eu andei 165 graus no sentido anti-horário. Desculpa, no sentido horário, perdão. Respeitando o ponteiro do relógio. Marca a resposta e vai para frente. Vamos lá para a última de hoje. Outra do Enem. Esse também muito tranquila para fazer, hein? Olha lá. No jogo mostrado na figura, uma bolinha desloca-se somente de duas formas. Ao longo das linhas retas ou por arcos de circunferência centrados no ponto O. E raios variando de 1 a 8. Durante o jogo, a bolinha que estiver no ponto P deverá realizar as seguintes sequências de movimentos. 2 unidades no mesmo sentido utilizado para ir do ponto A, do O até o A, no sentido anti-horário. Tá? E no sentido anti-horário, um arco de circunferência cujo ângulo central é de 120. Após a sequência de movimentos descrita, a bolinha estará no ponto. Vamos lá, ampliar aí nosso desenho, beleza? Colocar aqui todas as informações possíveis, as alternativas e nosso desenho aumentado. Vou de novo. Ó, que está nesse quadro? As informações necessárias, alternativas, e vamos aumentar o nosso desenho que nem está aí, beleza? Vamos lá. Olha o que ele fala o texto. Os movimentos, tá? Vai ter que andar 2 unidades no mesmo sentido, tá? Para ir do ponto O até A. Então, olha o sentido. Eu vou sair como se estivesse saindo de O e indo para A. Esse é o sentido. Só que eu saio da onde? Eu saio de P. É lá que está a bolinha, no P. Quando eu andar 2 unidades, olha lá, ó, andei 2 unidades, parei naquele lugarzinho que está ali, ó. Certo? Bom, acontece que agora ele fala assim, eu tenho que andar 120 graus no sentido anti-horário. Anti-horário, contrário do ponteiro do relógio, beleza? Olha lá, como que eu vou saber onde está 120 aí? Simples. Se você observar, tá, esta circunferência, tá, olha o meio, vou pôr aqui para você, ó, pôr essa linha aqui para você observar. Olha a parte de cima da reta preta. Foi dividida em 6 partes. A parte de cima foi dividida em 6 partes. Quer dizer que cada partezinha dessa aí equivale a 30 graus. Por como é que eu sei? 180 dividido por 6, opa, é 30. Então, eu vou andar cada intervalinho desse, eu vou andar exatamente 30 graus. Eu tenho que andar 120, então eu tenho que andar 4 intervalozinhos, porque 4 vezes 30 é 120. Então, olha lá, ó, vou tirar a linha preta daí e vou começar a caminhar. Aonde eu vou parar? No ponto, não viu? De novo, olha lá, ó, vou sair da linha azul, aonde eu parei, e vou começar a caminhar 120 graus. Parei no ponto F. Acabou, meu amigo. Marca a resposta. Facinho desse jeito que foi a questão. Beleza? Olha lá, ó. Hoje a gente fica por aqui, tá? Mas a gente continua ângulos na próxima aula. Vou te aguardar lá. Beleza? Até a próxima.